A gente mostrou ontem aqui o Flamengo chegando bem lá nos Estados Unidos e segue a preparação para a estreia com uma preocupação. Cadê? O primeiro dia em Atlantic City foi de treino intenso para o Flamengo. Em um dia ensolarado que fez o grupo se sentir em casa. Só não marco no RJ, né? Mas tá calor. Pô, tá uma paz. A paz, maneiríssimo. É nóis. Very hot, bro. Na primeira atividade nos Estados Unidos, Felipe Luiz teve algumas baixas importantes. Arrascaeta e Alexandro não foram a campo, mas não preocupam para a estreia. Eles fazem trabalhos de controle de carga por conta dos jogos das eliminatórias. Já a Plata e De La Cruz seguem tratando lesão e são dúvidas para o duelo com o Esperance da Tunísia na segunda. Os primeiros momentos em solo americano foram de pouco descanso, mas boas impressões. Só quem sofreu mesmo foi Jorginho, que foi batizado pelo elenco antes da estreia pelo rubro-negro. Venê, como está a situação do De La Cruz, Venê? Preocupante, né? Porque é um jogador que ainda não treinou com o grupo, ou seja, tem poucos dias para ele ficar à disposição para a estreia do Flamengo. E a informação que eu tenho é que ele tem chances, assim, remotas, quase zero de ficar à disposição na segunda-feira contra a Esperança. Nenhuma esperança para encarar o Esperança. Essa foi boa, Tatá. Gostei. Foi legal? Essa super criativa. Pô, que traíra, cara! Super criativa. Eu gostei também. Essa ele pensou uma semana. Lógico. O pior que eu nem pensei, veio na cabeça Ele tava agora. com essa no Tava no bolso. caderno dele, que não quebrou. Mas, voltando a falar do De La Cruz, ele está sendo preparado pelo Flamengo para tentar ficar à disposição no dia 20 contra o Chelsea, que teoricamente é o jogo mais difícil do Flamengo nessa fase de grupos da Copa do Mundo de clubes. Mas, querendo ou não, tem uma outra boa notícia também. O Plata está numa situação mais avançada, de repente fica à disposição na segunda-feira. O próprio Jorginho chegou bem fisicamente, embora ele tenha, na reta final de temporada pelo Arsenal, ele tenha tido uma lesão grave, que ele foi ausência em alguns jogos do Arsenal, mas também não tem presença garantida na segunda-feira, mas é um jogador que não tem presença, ainda não tem como cravar que o Jorginho ficará à disposição, será relacionado, mas é isso, a preparação está sendo feita. Pode ser que sim? Pode ser que sim, pode ser que sim, não tem como cravar ainda, porque hoje como é seria um Flamengo aí sem o De La Cruz? Olha, vamos lá, Pulgar, partindo do princípio que o Gerson está à disposição, inclusive o José Boto até deu uma entrevista coletiva ontem falando que ele continua sendo jogador do Flamengo, o que ele falou não é nenhuma mentira. Tá. Se o Zenit ainda não depositou o dinheiro na conta do Flamengo, ele é jogador do Flamengo, ele fica à disposição no Flamengo. Ainda mais com essas ausências, por exemplo, do De La Cruz, não sabe ainda se o Jorginho fica à disposição. Aí o Gerson tem que jogar realmente, não tem como o Flamengo deixar de colocar o Gerson em campo por conta de uma suposta saída do jogador. Eu digo suposta porque o Flamengo ainda não foi comunicado e nem deve ser comunicado. O Flamengo só tem que ser comunicado quando o dinheiro estiver na conta, algo que vai ser feito quando o Flamengo for eliminado e o Gerson encerrar a preparação dele nessa Copa do Mundo de Clubes. Muito bem, vamos falar. Mas só te respondendo. Fala. Pulgar. Isso. Aí vamos lá. Gerson, obviamente. Arrascaeta, esse seria o meu meio campo ali. O resto, o Flamengo normal, né? Normal, tá todo mundo normal. à E o Plata é a única dúvida, exatamente. Muito bem. Tá ruim pra você, ô Lucas Pedrosa? Acho que não tem nem como ficar ruim. Inclusive, Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Tava até vendo nas redes sociais essa discussão, né? O Gerson tem que jogar, o Gerson não tem que jogar. O Gerson tem que jogar, gente, porque ele é jogador do Flamengo, independentemente do que vai acontecer daqui pra frente. Quanto mais forte o Flamengo for no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, melhor. E o Gerson é um jogador que hoje, para ser muito honesto, na minha concepção, ele é insubstituível no Flamengo. E eu não digo que ele não pode ser substituível ao longo do tempo, quando o Felipe Luiz conseguir encaixar essa equipe. Mas hoje, a função que o Gerson faz, a dinâmica de jogo que ele entrega pro Flamengo, ninguém consegue fazer. Então, para mim, o Flamengo tem que ir o mais forte possível. É um torneio internacional, é um torneio onde o mundo inteiro vai estar conseguindo assistir o Flamengo. Então, quanto mais forte for o Flamengo, melhor. E eu tenho certeza que o Flamengo é mais forte com o Gerson. Só para finalizar esse assunto, Gerson, talvez a única parte que deveria dizer para ele não jogar seria o Zenit. Talvez. Mas se o Zenit aceitou pagar a multa rescisória apenas após o campeonato, por que eu falo isso? Porque ele pode se lesionar. Sim. A partir do momento que ele entra em campo, ele pode ter uma grave lesão, romper um joelho, ou acontecer o que aconteceu ontem, infelizmente, com o jogador do Vitória, o Janderson, que acabou tendo uma fratura. Pode acontecer. Mas se o Zenit aceitou,
O Flamengo não tem que chegar e falar, não vou colocar o jogador. Eu acho que o jogador tem que ficar à disposição. A escalação depende, obviamente, do treinador. Vamos falar sobre a situação da patrocinadora master do Flamengo, a Pixibet, também a questão da Flabet, que saiu uma notícia no UOL hoje que os pagamentos estão sendo pagos, porém com atraso. Eles têm atrasado na hora de pagar o Flamengo e o presidente BAP deu uma ordem expressa lá no marketing do Mengão que não é para autorizar que nenhum patrocinador atrase pagamento. E o marketing do Flamengo está sempre ali cobrando os patrocinadores que arquem com o compromisso firmado em contrato. O fato da Pixibet está atrasando os pagamentos com o Flamengo, isso tem feito com que outras casas de apostas procurem o Flamengo também, tentando aí já dar uma sondada para saber qual é a situação, como é que faria, como é que faz, aquela coisa toda, o qual a gente já está acostumado no mercado. Como eu disse, eles pagam, porém, eles têm pago muitas das vezes com atraso. São 3 pagamentos, são 4, na verdade, pagamentos anuais, totalizando 110 milhões de reais por ano. Esse ano, se eu não me engano, vai para 125 milhões de reais. Você pega esse valor, divide por 4, é o valor que eles têm que pagar aí em 4 parcelas. Normalmente é uma em abril, outra em julho, outra ali para setembro e a outra no final do ano. É basicamente assim que é dividido aí de 4 em 4 meses até dezembro. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação do Gerson, porque assim, gente, eu vou dizer uma coisa, até antes de eu falar do contrato que foi rompido, deixa eu falar sobre isso. Cara, tem coisas que ultrapassa os limites, tem coisas que, assim, uma pessoa normal, ela não faz. E tem algumas pessoas que se dizem torcedores do Flamengo, que estão tomando atitude com respeito ao Gerson, que está passando de todos os limites, está extrapolando todos os limites. Ontem, a ex-esposa, ou a esposa do Gerson, não sei, publicou nas redes sociais que foi obrigada a excluir uma rede social da filha do Gerson, que tem 9 anos. É uma criança. A gente está falando de uma criança, mas tinha torcedor indo lá na rede social da menina cobrar a menina pela situação do Gerson, que não tem nada a ver, a criança não tem nada a ver. Às vezes a criança não sabe nem o que está acontecendo. Muitas das vezes a criança não sabe nem o que está se passando. E tá o cara lá cobrando a menina. Tá o cara lá, só que uma criança de 9 anos já sabe ler. Uma criança de 9 anos já sabe ler. Então a menina tá lá lendo um monte de mensagens, tá lá lendo um monte de coisa de uns caras que não sei o que tem na cabeça. Que vai lá com a criança. Aí a mãe da garota colocou assim, ó, pra quem gosta da Gi, aí botou entre aspas, a mãe, irei tirá-la das redes sociais e darei um tempo por aqui. Muita gente sem noção. A Giovana já lê. E a partir do momento que tudo isso começa a afetar a minha filha, eu entendo que é hora de parar. Obrigada e que Deus abençoe, declarou a Gleice Gonçalves, é a mãe da Giovana, que é a filha do Gerson, porque tinha cara indo lá na rede social da menina, cobrar a menina pelo que está acontecendo com o Gerson, pela situação do Gerson no Flamengo. Gente. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, isso aí passa de todos os limites. A mãe do Gerson não tem nada a ver com a história. O pai do Gerson, ele só tem a ver com a história, porque ele é um dos empresários do Gerson, então ele está totalmente ligado nessa situação, e o Gerson. Agora, esposa, namorada, filho, irmão, ninguém tem nada a ver com isso. E isso aqui é um absurdo, uma criança de 9 anos tendo que ler, eu imagino, atrocidades. Atrocidades. E é o que a mãe falou, olha, ela tem 9 anos, ela já lê, né? Então, você é obrigada a dar um tempo e também tirar ela daqui, porque está muito complicado. Vamos falar agora de contrato que foi rompido, porque a informação que saiu agora no Mundo Bola Flamengo é que o Flamengo decidiu romper o contrato com a End to End. Era a empresa responsável pelo marketing, por gerir as redes sociais do programa Nação, o programa de sócio torcedor. Há pouco mais de 6 meses começou a parceria entre o Flamengo e a End to End, porém não foi para frente, não foi adiante, por isso a informação é que o contrato foi rompido por parte do Flamengo. Não se sabe muito bem o motivo, procurado inclusive pela reportagem do pessoal do Mundo da Bola Flamengo.
A Endurend não quis falar sobre o assunto, mas a informação é que o contrato foi rompido. Uma outra situação, já que eu estou falando de um contrato rompido, deixa eu falar de um contrato assinado. Diego Alves, ex-goleiro do Flamengo, vai comentar as partidas do Flamengo no Super Mundial de Clubes. O ex-goleiro foi contratado pela Cazé TV e estará ao lado de Sávio e também ao lado do Rodinei, que era lateral do Flamengo, fazendo ali comentários dos jogos do Mengão. Na segunda-feira já tem Flamengo e Esperance Tunísia pela Copa do Mundo de Clubes e o Mengão precisa ganhar esse jogo, o Mengão precisa vencer essa partida que vai ser muito importante, tá certo? Por aqui, o Flamengo segue concentrado. Todo mundo aqui concentrado. Hoje à tarde foi liberado para que os jogadores tivessem a tarde de hoje livre. Alguns jogadores saíram, eu vi até ali o Gerson saindo com o Everton Araújo, com o Wesley. Eu acho que tinha algum outro garoto da base também, o Cleiton. Então Wesley, Cleiton, Everton Araújo e o Gerson saíram ali, saíram com roupa comum, roupa de passeio, foram dar um peão aqui pela cidade, mas tudo liberado pelo técnico Felipe Luiz, também por José Boto e pela diretoria do Flamengo que está aqui nesse hotel. Em entrevista, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, revelou o desejo de voltar a defender o Flamengo e encerrar sua carreira no clube carioca. Atualmente na reserva do Cruzeiro, o jogador vê com bons olhos uma possível volta ao rubro-negro no futuro. Seria um sonho, confesso. Futebol é imprevisível, muita coisa já aconteceu. Eu amo a torcida do Flamengo, sempre me apoiaram. É um clube que tenho muito carinho, declarou o camisa 10, que marcou época com a camisa do Flamengo. Gabigol teve papel decisivo em uma das fases mais vitoriosas da história recente do clube. Contratado em 2019, foi protagonista na conquista da Libertadores daquele ano, marcando 2 gols na final contra o River Plate, na vitória histórica por 2-1. Ao todo, acumulou títulos importantes como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca, tornando-se um dos maiores ídolos da torcida na era moderna. Apesar de sua saída em meio a polêmicas, o atacante mantém uma forte identificação com o clube e parte da torcida ainda demonstra carinho e respeito por tudo o que ele representou dentro de campo. A declaração reacendeu o debate entre os rubro-negros sobre um possível retorno no futuro. Gabigol tem contrato com o Cruzeiro, mas não esconde que ainda sonha em vestir novamente o manto sagrado antes de pendurar as chuteiras. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você acha que o retorno de Gabigol seria uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!